Pode Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas imigrantes do Brasil que moram aqui em Madrid, na Espanha. O nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura às pessoas, a você que tem interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. E antes de finalizar cada episódio, a gente vai trazer uma dica para quem está aprendendo espanhol. Pode ser uma dica relacionada à gramática, vocabulário. Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente, aqui é Leurano. E eu sou a Cris Passino. Sim, nós temos o episódio número 8 do Pode Espanha. Qual é o tema de hoje, Cris? O tema de hoje são hábitos espanhóis estranhos para nós. E aqui, Lê, no Pode Espanha a gente pode tudo, né? Pode sim, Cris. Só não pode assunto baixo astral, né? Então me conta, para não falar de assunto baixo astral, quem é que você convidou para ser a nossa entrevistada de hoje? Eu trouxe a Carla Albuquerque, que é uma pessoa que já tá, uma brasileira que já está aqui desde 2005, né, Carla? 2005, março de 2005. Cheguei aqui 2 dias antes do meu aniversário. É o Mariana também. Sim. Bem-vinda, Carla, bem-vinda. Obrigada, Cris, obrigada, Lê. Adorando a experiência de estar aqui, meu primeiro podcast. No final da nossa conversa, a gente tem os nossos quadros fixos, Carla. Não sei se você já ouviu o nosso podcast. A gente tem uns quadros que são polêmica do dia. Eu vou falar que nem todo espanhol é gato. Peraí, mas tem muito espanhol que é gato. É verdade, mas nem todos. Nem todo é gato. Tá bom, depois você explica porque eu não estou entendendo isso. E qual que é a dica do dia que você vai dar, Lê? Eu trouxe uma diferença, eu vou falar sobre a diferença entre pressuposto e por supuesto, que apesar de serem muito parecidos, não tem nada a ver no significado. Ok. E eu vou trazer o intraduzível, que é por via das dúvidas. Como se diz por via das dúvidas em castelhano? Você que está aí ouvindo o podcast, fica aí matutando para depois responder para a gente. Vamos lá com a nossa entrevistada, Lê? Sim. Carla, você chegou aqui já faz mais de 15 anos. Você se lembra qual era a ideia que você tinha da Espanha antes de você vir para cá e qual foi a impressão que você teve quando chegou aqui? Então, eu não sabia nada da Espanha até conhecer quem hoje é meu marido, né? Eu conheci ele no Brasil, e aí foi quando eu comecei a ter contato com a cultura espanhola, com o país, etc. Antes de eu vir morar aqui, eu vim uma vez passar férias, conhecer o país, né, dar aquela sentida para ver se era isso mesmo que eu queria. E acho que foi o primeiro contato que eu tive, né, com a Espanha, com a cultura. Adorei. Então, acho que assim, quando eu vim morar, não tinha nenhuma ideia preconcebida, não. Eu só tinha umas coisas assim, que eu já conhecia da época que eu vim visitar. E não sei, eu acho que o que mais talvez me chamou a atenção da época que eu vim visitar, que eu lembro que foi super bom, é a coisa da comida, né? Eu adoro a comida espanhola, também adoro a comida brasileira, e não vamos comparar, né? Mas eu acho que a culinária espanhola é espetacular, até famosa, né, no mundo inteiro. E a famosa dieta mediterrânea e tal, eu acho que uma das coisas que eu mais chamou minha atenção quando eu vim passar férias foi a diversidade da comida, a qualidade da culinária, acho que foi isso. E alguma coisa que te estranhou de falar, nossa, no sentido de se impressionar mais ainda visualmente? Por exemplo, eu, antes de vir para cá, eu tinha a ideia de que aqui fosse tudo medieval, igual é Toledo ou Cáceres, achava que fosse tudo cheio de castelo, tudo igual uma cidade histórica que nós temos lá no interior de São Paulo, chamada Santana de Parnaíba. Eu achava que aqui fosse assim. Mas tem muito disso aqui, né? Ainda mais se comparando com se a gente comparar com o Brasil, tem muita cidade bonitinha dessas, né? Com ruazinhas antigas, construções de pedra, castelos, tem muito disso. Mas não, assim, talvez
a coisa que eu mais senti quando eu vim morar aqui, porque, bom, a Lê sabe, a Cris, eu não sei se sabe, os meus primeiros 11 anos, Cris, aqui na Espanha, eu morei no País Basco, em Ai, que Vitória. maravilha! Adoro País É, Basco. eu também adoro. E foi uma experiência incrível, amava a Vitória, eu continuo amando, tenho muitos bons amigos lá, mas o que talvez me chocou mais, e eu já sabia, né? Mas uma coisa é você saber, alguém te contar, outra coisa é você viver, né? É o frio. Porque a Espanha é um país mediterrâneo, de bom tempo. O que chega no Brasil sobre a Espanha? Ibiza, praia. E aí você vem para cá e vai para o lugar mais frio da Espanha. Você fala, aí é demais, né? Deve ter lugar mais frio, mas Vitória é conhecida, tem até um apelido, chama Sibéria Gasteiz, a gente chama Vitória. Porque faz frio, chove muito, neva. Então, acho que foi isso que mais chocou, né? Eu esperava melhor tempo. Mas espera aí, você tem uma vantagem aí de ter morado em Uau. Vitória, você está num dos lugares da melhor gastronomia do país inteiro. Sim, Não? sim. Sim, se come muito bem lá. Olha, eu comia de menu do dia, assim, sábado, vamos no restaurante, vamos para o restaurante. Eu não escolhia restaurante como a gente faz aqui, sabe, Lê, de buscar um restaurante com boa comida. Qualquer lugar tá bom. Menu do dia, 10 euros. 10 euros no fim de semana, 11 euros e 50 no fim de semana. E você comia bem, e vinho da casa, bom, incluído no preço, ou seja, maravilhoso. Se come muito bem no País Basco. Nossa, até babei aqui. E aí depois morando, já vindo aqui para morar, você imagino que já teve outras impressões, né? Começou a passar pelos perrengues de isso não é assim no Brasil, e começar a passar por algumas dificuldades, o que você começou a estranhar sem estar de férias, já morando aqui na Espanha. Porque muda, né? Você vir de férias, tudo é felicidade, né? E você nem se importa muito se alguma coisa está errado, se alguma coisa é estranha. Mas quando você vem com a ideia de morar e sem previsão de voltar, né? Porque tem gente que vem passar um ano e também deve ser diferente, porque aí você deve relevar muita coisa. Mas eu vim com a ideia de fazer minha vida aqui, né? Então, assim, sem volta. Então, você fala, isso é estranho, ou eu me acostumo porque eu não vou viver sofrendo, né? Besteira. Ou reclamando. Exato, reclamando. Odeio, a gente reclama de tudo. Posso fazer um parênteses pequeno, hein? Eu, no Brasil, eu morei em várias cidades diferentes, né? Antes de vir mudar para cá. Então, eu sou meio nômade mesmo. Eu nunca tenho um lugar... Sempre falei, não tenho um lugar para chamar de meu, um lugar, assim, onde eu voltaria. Sei lá, eu sou meio do mundo mesmo. Mas do Brasil, você é da onde mesmo, Carla? No Brasil, eu nasci no Rio. Minha família inteira é de Minas Gerais. Eu morei em São Paulo, em Campinas, em São José dos Campos, em Juiz de Fora. Morei em muito lugar. E então, eu sempre que eu chegava num lugar, e tinha muita gente que reclamava, sabe assim, na faculdade, né? Eu morava em Campinas, e tinha muita gente de fora que falava que Campinas era uma droga. Depois, em São José dos Campos, eu fui lá para trabalhar. Tinha muita gente que tinha ido de outros estados, e reclamavam que São José era uma cidade pequena, feia, tal, não sei o que a minha cidade que é bonita. E eu sempre falava, gente chata, sabe? Volta para tua cidade. Você está aqui, essa cidade está te dando uma coisa, está te dando, né, a universidade está te dando esse trabalho, seja agradecido. Então, eu sempre fui assim, mesmo no Brasil. Então, aqui, a última coisa que eu passo pela minha cabeça é reclamar, né? Você reclama de vez em quando um pouquinho assim, mas a questão é se adaptar, né? Porque, assim, né? Na intimidade. Mas você tem que se adaptar, né? Porque é isso, né? Vai ser a sua vida, então seja feliz. Mas sim, no começo muitas coisas me chamaram a atenção, e esse é o assunto do podcast hoje, né? Então, assim, posso já soltar assim, a primeira coisa que aconteceu comigo, que eu estranhei? Claro. Então, a gente morava num apartamento pequenininho, assim, quarto-sala, e eu já vim para cá morar com o meu namorado da época, né? Meu marido hoje. E aí eu me lembro, não sei quanto tempo passou, que eu estava morando aqui, umas 2 semanas, e eu falei, vou lavar o banheiro, né? E não sei como é na casa de vocês, mas assim, na minha casa, eu acho que a maioria do Brasil, lavar banheiro é balde de água no chão, aí você pega a vassoura, esfrega o sabão em pó e faz aquele negócio, depois dá balde de água e acabou, né? Isso é lavar banheiro no Brasil. Eu até vi um negócio lá, hoje eu sei que é uma fregona, mas eu não... Falei, não sei usar isso, não gosto disso, vou lavar banheiro do jeito que eu sei, né?
Aí eu joguei a água, na hora que eu joguei a água, eu falei, cadê o ralo? Não tinha ralo, não tem ralo, né? Hoje eu já sei que não tem ralo, parei de jogar água, agora eu uso a fregona, acostumei. Mas joguei a água não, eu descobri que não tinha ralo. Aí eu comecei com a vassoura a fazer a água saltar por cima, assim, da divisória, né? Da mampara, né? Da ducha. Isso. E aí eu consegui fazer a água embora e falei, descobri, né? Não tem ralo na parte de fora do banheiro, né? Só dentro do chuveiro, né? Então essa foi a primeira coisa assim que eu me lembro que achei estranho quando eu cheguei aqui. É estranho mesmo, né? É estranho, né? Você usa fregona hoje, Cris? Eu uso, mas na minha casa eu não lavo o banheiro porque os rejuntes eles não são bem feitos como o nosso, porque o nosso é feito para lavar. Então, já é pensado para lavar. Então, no rejunte, você vê que existe uma massinha, né? A separação entre o azulejo e o piso. Aqui não tem. Eu tenho medo de que infiltre, mas tem um barrante que se chama, não sei como se chama em português, mas existe um barrante, que é o lugar onde se encontram as águas, tanto da torneira como do chuveiro e tal. Que daria para deixar aberto e daria para a água escoar por ali. Mas eu não lavo por causa disso. Só por isso, mas é estranho. Eu parei de lavar também. Eu não lembro se nesse banheiro, meu primeiro banheiro, tinha essa barrante. Porque a hora que você está falando, esse banheiro onde eu moro, sim que tem ali. É como se fosse um ralinho fechado, né? Exato. Tapadinho. Mas nesse primeiro eu não lembro. Ou vi aquilo e nem imaginei que eu pudesse tirar aquela tapa, né? Aquela tampa, não sei. Mas eu me acostumei com a fregona. Eu acho super prático hoje em dia, né? Também acho prático. Tem gente que fala assim, ai, não limpa igual você passar pano. Só que eu acho também que a gente tem essa história de você passar o pano, passar o rodo, pegar aquilo com a mão e ficar limpando. Para quê? Que necessidade a gente tem de pegar aquela sujeira do chão com a mão, né? Hoje eu penso dessa maneira. Não tem necessidade, né? Eu também acho. Mas, na verdade, eu acompanho alguns canais de YouTube. Eu acho que a fregona, eu ouvi falar e vi algumas YouTubers falando que a fregona chegou no Brasil. Só que é uma coisa de luxo, pelo que eu vi. Assim, são caras, não é barato como aqui, sabe? Que você compra no supermercado com vassoura, junto com as coisas de limpeza. Parece que lá é caro. Então, tem que popularizar mais. Vamos exportar a fregona para o Brasil. Vamos. Que coisa, né? É coisa de hospital, coisa de... No metrô, né? Você vê alguém com a esfregona, né? É engraçado. Ainda no banheiro, vocês também estranharam que aqui não tem, que o interruptor fica do lado de fora do banheiro? Sim. Eu sempre falo que é assim, acho que no Brasil não funcionaria. Na verdade, na casa da minha avó, a gente tinha 2 banheiros, um banheiro da casa e um banheiro como lá de fora, porque tinha um quintal e tal. No banheiro de fora, a luz era do lado de fora. E sempre, quando a gente estava tendo festa, churrasco e tal, todo mundo junto, sempre que alguém estava no banheiro e acendia a luz do lado de fora, entrava, alguém vinha e apagava a luz, deixava a pessoa no escuro, entendeu? Assim, brincando e tal. E eu sempre falo, gente, no Brasil, se todas as luzes fossem do lado de fora, isso não ia funcionar. Todo mundo ia encher o saco todo dia, entendeu? Com essas brincadeiras. Não ia funcionar, só aqui mesmo, né? Mas e a Cris me falou outro dia o porquê o interruptor fica do lado de fora. Foi a única pessoa que soube me explicar. Nenhuma eu não sei. Tinha uma explicação, porque todo mundo achou que era porque é. Sim. É que eu tenho um sogro eletricista, por isso. Então, é por isso que eu sei que você tem que ter o interruptor a X metros de distância, uma distância mínima da torneira, né? Ou seja, é por segurança. Agora, como é que você vai colocar? Imagina o Brasil, que ainda existe chuveiro elétrico. Como é que você vai colocar o interruptor para fora? Que você tem que resolver primeiro o chuveiro, para depois resolver. É verdade. A eletricidade está ali, né? Dentro, na água. Claro. Verdade. E outra coisa também, ainda na casa, são as portas que não tem maçaneta do lado de fora. Isso eu acho super estranho. E eu fico imaginando, o brasileiro que vem para cá e fica em Airbnb, se não deixarem, né, uma observação de, olha, cuidado, se sair para fora da casa, leva a chave sempre, ou não deixa a chave inteira metida, porque senão quem está fora não consegue entrar. E eu já fiquei presa para fora 2 vezes,
porque exatamente a primeira vez, né, a chave tinha ficado metida para dentro e eu mesmo do lado de fora não conseguia enfiar a chave. Aí tem um truquezinho aí para conseguir entrar. A segunda vez eu simplesmente esqueci a chave. Eu não tinha nenhuma chave por dentro, mas eu não conseguia entrar, né, porque eu não tinha chave. E aí tive que pedir ajuda para o vizinho. Porque se você vai pedir ajuda para o chaveiro ou para o bombeiro, sai super caro, né? Abrirem a porta na força. É. Mas isso do Airbnb que você falou é bem interessante. Eu já fiquei em vários Airbnbs aqui na Espanha e eu não vi esse aviso em nenhum lugar. Então, eu acho que mais de um e mais de dois brasileiros devem ter ficado para fora. Nossa! Sim, sim. E também uma sugestão, já que vocês vão ser vizinhas, eu acho que vocês tinham que pensar, ou quando isso acontecer, de deixar a chave de uma na casa da outra. É verdade. Por segurança, não é bobagem. Quando eu morava em Vitória, porque assim, se você mora na cidade dos seus pais, tal, você deixa com seus pais, né? Com irmão, sei lá. Mas eu em Vitória não tinha família, meu marido é daqui de Madrid também, ele não tinha família lá. Eu deixava na casa de uma amiga, ela morava longe da minha casa, entendeu? Era tipo, mas Vitória é pequena, então tudo bem, você cruzava a cidade rápido. Mas era assim, eu tinha confiança nela, né? Eu falei, deixa aí, porque aí eu vou buscar. Mas aqui eu não tenho na casa de ninguém, ó, Lê, anota aí, vamos fazer isso. Mas é verdade, isso é muito comum de acontecer. A gente aqui em casa tem uma chave com o porteiro e uma chave com uma vizinha que é super amiga nossa. Por via das dúvidas, e a gente de vez em quando precisa deles. E essa vizinha, ó, gente, vira e mexe, ela vem pedir a chave. Ai, esqueci a chave dele, não sei o quê. E, meu, dá um alívio, né? Quando você sabe um alívio, verdade. Porque não sei quanto está chamar alguém, né, para vir abrir para você, mas deve ser 50, 60 euros. Deve ser uma grana. Mesmo que fosse, sei lá, 10 euros, né? Putz, você fala, nossa, começa a se arrepender de ter deixado a chave dentro. Sim. E aí, como a gente vai ser vizinhas, Cris, a gente costuma ficar conversando sobre a casa, sobre quais são os complementos que a gente vai ter, sobre a cozinha e tal, bem conversa de vizinha mesmo. E aí, outro dia a gente estava falando sobre o lixo da cozinha, porque a construtora, ela já dá, não que dá, né, mas já deixa embutido algumas coisas no valor da casa, e tinha lá o lixo. Eu falei, nossa, é muito caro esse lixo embaixo, que eles vão colocar embaixo da pia, eu acho que custa uns 300 euros. Era caro mesmo. Né? São 2 negócios de plástico para deixar lá, e eu falei, mas por que tão caro? Eu pensei, né? Acho que eu preferiria deixar aquele espaço para colocar um armário só, deixar alguma gaveta para poder guardar coisas e deixar o lixo para fora. Aí eu comentei com a Carla e eu não tinha reparado, mas que aqui é assim mesmo, né? Na Espanha, eles deixam o lixo embaixo da pia, né, Carla? Dentro dos armários, sim. Em todos os lugares que eu fui, em casas que eu morei, o lixo estava dentro do armário, debaixo da pia. Eu morei numa casa que o lixo tá, 2 casas que o lixo estava dentro do armário e a gente achou que é mais prático deixar fora, porque às vezes você está cozinhando, você tem que abrir a porta, abrir a tampa do lixo, então a gente decidiu que vai ficar fora e a gente abre com o pé, porque às vezes você está com a mão ocupada, você quer jogar uma casca de camarão, como é que faz? Então a gente saiu dessa. Aqui em casa a gente é rebelde. Eu tô casada com espanhol, mas a gente é rebelde. Eu também. Quando eu comprei minha primeira casa lá em Vitória, o lixo estava dentro do armário, mas não era tipo parte do mobiliário, não, né? Só estava um balde de lixo dentro, né? Falei, nossa, isso aqui na minha casa não vai funcionar, porque eu também tenho essa ideia de que lixo é uma coisa suja e que o armário está fechado, então que ali do lado estão as coisas que eu uso para cozinhar, então eu não concebo a ideia mesmo, é questão de costume, eu acho. Então eu botei lá de fora. Agora aqui na Espanha, aqui quando eu vim para Madrid, as 2 casas que eu já morei em Madrid também, do lado de fora. Só que essa casa que a gente vai mudar agora, bom, são casas diferentes, a da Lê é diferente da minha. E a minha é uma cozinha super quadrada. E eu falo, gente, se eu botar onde eu estou acostumada a botar o lixo, lá no canto da cozinha, vai ficar super longe da pia. Então, assim, vou pensar ainda o que eu vou fazer. Mas é um costume que eu não me acostumei ainda. Assim, eu prefiro o lixo do lado de fora mesmo. Também, sou das tuas. E além disso, Carla, assim, já saindo da casa,
Qual foi a outra coisa que você se estranhou aqui na Espanha que você ainda não conseguiu se adaptar? Posso falar uma coisa ainda da casa? Ah, pode sim. Porque é uma que eu não me adaptei. Eu fui rebelde aí também, como igual do lixo. Quando eu cheguei aqui, a gente foi morar junto, né? E era uma casa alugada com móveis já. E, bom, ele já morava aqui, então eu fui onde ele morava, né? E ele tinha na casa tinha um travesseiro de casal. Uhum. E assim, um travesseiro para os dois. E aquilo, eu não me acostumei com aquilo. Tipo, eu queria botar a mão, eu queria minha independência. Eu quero botar a mão por debaixo do travesseiro, virar, rodar. E aquilo junto não dava para mim. E eu, na época, eu não sei, Cris, se você teve esse problema, mas há 16 anos atrás não existiam, ou pelo menos eu não achei, travesseiros individuais. Eu fui no IKEA, é o único lugar que eu encontrei um travesseiro individual. Aí eu fui lá, comprei, peguei as minhas fronhas inteiras, né, que as fronhas são do tamanho do negócio inteiro, cortei no meio, mandei costurar, e assim, até pouco tempo atrás, agora já existem os travesseiros individuais, as fronhas individuais, negócio super moderno. Mas eu não acostumei com o travesseiro de matrimônio, não acostumei. Eu não passei por essa experiência, não. Vai fazer 17 anos que eu estou aqui. E a gente sempre teve independência de travesseiros. E você, Lê? Eu prefiro o travesseiro independente, mas também gosto de dormir sem travesseiro nenhum. Então, para mim não é um problema. Ok. Então você não teve um travesseirão grandão para os dois? A gente tem, mas não é algo que me incomode. É porque você é pequenininho, então, porque aí você pode dormir para baixo do travesseiro para dormir sem ele e ainda caber na cama. Para quem não sabe, esse travesseiro é um travesseiro que é do tamanho da cama, né? Acho que mede 1,30 m, algo assim. E é engraçado mesmo, mas eu tinha esquecido desse detalhe do travesseiro. Essa foi uma que marcou, porque, de novo, fui rebelde. Aí até que encontrei meu travesseiro unitário só para mim, eu não parei. Agora, fora da casa, tem uma coisa que até hoje, sempre que alguém pede na mesa de um bar, eu falo, gente, que mau gosto. Café com gelo. Odeio café com gelo. Eu falo, gente, não tem nenhum sentido isso. Café é para beber quente. Não. Você gosta de café com leite ou café com gelo, Cris? Eu tomo café com gelo feliz da vida. Quando eu tenho aula, alguma coisa assim, eu pego aquele café quentinho, coloco, eu tomo com açúcar, né? Porque sem gelo, quando é quente, eu não preciso de açúcar. Mas com ele frio, sim. Põe um pouquinho de açúcar, mexo lá e depois taco o gelo nele. Olha, e fica como se fosse um whisky tomando. Meu marido adora também. No verão, né, é uma opção. Mas eu não, eu prefiro café quente. Ou uma Coca-Cola, mas café com gelo não. Eu acho que a maioria dos brasileiros estarão de acordo comigo que é uma afronta ao café. É que agora tem Starbucks, tem essas cafeterias aí americanizadas, talvez o pessoal já esteja acostumado, né? Só que é café com leite, gelo, caramelo. Claro, isso é quase uma sobremesa, né? Isso que vende lá no Starbucks, porque tem de tudo ali, tem um doce, tem... Aí o café é só um ingrediente mais, mas você pegar o café expresso, né? Forte, ter 2 pedras de gelo aí, beber, aí é diferente. E você, Lê, você toma café com gelo? Não, eu tomo com só. É que eu não gosto de café muito quente, então eu coloco leite frio e daí já é o suficiente para ficar na temperatura que eu gosto. Não sei, né? É bom perguntar, porque a gente está aqui. Ela não, diz aquela, não, isso daí não é uma afronta. Aí eu falo, não, gente, vamos ser flexíveis, café é café. E aí, Lê, qual que é a sua opinião? Queria saber. É que eu não sou muito paciente, então, eu gosto de tomar café, não é nem pelo gosto, é porque me acorda. Então, eu não tenho paciência para ficar saboreando. Eu gosto de fazer o café, daí eu coloco leite frio e já tomo em menos de 1 minuto para acordar. Remédio, né? Quase não sinto gosto direito, é só para acordar mesmo. Muito bom. Que coisa, ok.
E aí, Carla, você tinha comentado também de que você acha estranho que os espanhóis ficam indo em vários bares, né? Sai para... Sim, é verdade. Aqui em Madrid, eu já cheguei aqui em Madrid mais velha, né? Não tão de balada, de sair de noite, mas quando eu vim para a Espanha, eu ainda era jovem, bom, continuo jovem, claro, mas eu era mais jovem, e morava em Vitória. E Vitória é uma cidade pequena, mas eu acho que é parecido aqui também, acho que em todas as cidades da Espanha. A gente combinava de, sei lá, vamos jantar, que horas? Ah, essa é outra. Que horas vamos jantar? Às 10h30 da noite. Você fez reserva para jantar às 10h30 da noite? Se é 10h30 da noite, é hora de dormir, não é hora de jantar. Mas aí a gente saía para jantar e às 10h30 da noite. Que horas a gente combina, então? Às 7. Tá bom. Então, das 7 às 10, a gente vai de bar em bar, tomando cerveja. Cada bar a gente pede um negócio, né? Então, sei lá, 10, 15 pessoas juntas, saindo, aí a gente chega num bar, cada um pede um negócio. Deu 10 minutos, você bebeu, bebeu. Se não bebeu, vamos para o próximo bar. Aí vamos para o próximo bar. Vamos de bar em bar. Aí depois a gente tenta para jantar. Depois a gente continua de novo de bar em bar, já outro tipo de bar, né? Bar mais de dançar e tal. Mas lá no Brasil, você fala, onde nós vamos? No lugar tal. A gente vai, se encontra na porta, entra, 5 horas depois a gente vai para casa. A gente não farma nada. É que aqui, se é um grupo de 5 pessoas, eles vão indo de bar em bar, porque o fulano paga a conta do primeiro bar, depois no segundo bar é outra pessoa que paga a conta, até todo mundo boa desculpa essa. Verdade. Eu falei para ler. Eu nunca fui muito de salto alto, mas eu tinha uns salto altos legais, assim. No segundo ano meu na Espanha, eu falei, não vou mais usar esse salto alto. Onde é que eu vou com esse salto alto? Se eu tenho que ficar andando de um lado para o outro? Peraí, deixa eu entender. Essa história do salto alto é por causa do andar ou é por causa dos beer nights que você tomava antes de jantar? Ah, é um perigo duplo, tá certo. É verdade, aí ajuda nas duas coisas. Carla, você que já morou em outro lugar aqui, né, de Madrid, a Cris também que já conhece várias cidades aqui na Espanha, o pessoal os bares que você vê um monte de papel no chão, é só aqui em Madrid ou é na Espanha inteira? É na Espanha inteira. Ah. E não é só papel, não, né? O pessoal da azeitona também, o pessoal aí da casca de amendoim. Cabeça de camarão. Tem de tudo. Cabeça de camarão? Tudo. E eu já vi algum bar que tem até um lixinho, né? Que, tipo, bota aqui um lixinho para a pessoa ir jogando, mas o lixinho tá vazio, o lixão tá cheio. Tem muitos lugares aqui em Madrid também que tem assim, é como se fosse um complemento do balcão, que é um lixinho, que você até põe o pé ali para você tomar alguma coisa. As pessoas jogam lá e cai para fora. Fica, né? Kika, exatamente. Eu falei da cabeça de camarão pelo seguinte, tem um bar lá eu acho que é em Lavapiés. Uma vez eu fui, gente, no verão. Falei, que legal, vamos entrar nesse bar e tal. Aí, a especialidade lá, a tapa é o quê? Gambas. Legal, vamos lá, tá bom, você põe a mão. Tá. Eu lembro que eu tava de sandália, não era chinelo, era sandália. Quando eu entrei no bar, fez crack, depois crack. Eu falei, peraí. Quando eu olhei, eu falei, gente, vocês viram no chão? Sim, é a especialidade do bar. Eu falei, faz parte, né? Juro por Deus, gente, experiência. Não aconteceu. Falei, não é possível. E as pessoas pegam a cabeça do bicho, chupam, né? Porque é gostoso. Eu não gosto. E jogam onde? No chão. Então, não vai de sandália. Mas depois eu nunca tive essa experiência, não, de cabeça, fica? não. Desculpa, Lê, fala. Ah, não, se não fica escorregadio o chão, por ter um monte de cabeça de camarão, mas deve ter óleo, né? Lê, é tudo emocionante em Madrid. Tudo é emoção, gente. Isso é emoção, é viver a cultura do lugar. Nossa, não tinha visto do camarão. Eu sempre vejo papel no chão Também dos não, bares, depois você passa para mim. Ai, desculpa. Pode falar, Carla. Eu ia falar para a Cris, depois ela passa o nome do bar para não ir. Não, já falo. Olha, a rua se chama Arganzuela. Fica em Lavapiés, perto da Porta Toledo, mais ou menos, entre Plaza Maior e Porta Toledo. Essa rua tem um bar muito legal que se chama... o bar se chama Arganzuela, que é a melhor cerveja que eu já tomei em Madrid. É o jeito que eles tiram melhor. E tem muitas coisas gostosas. É do lado.
Não é esse, não é o Arganzuela, é do A gente lado. vai no Arganzuela e dá uma olhadinha no chão do lado. Exato. Que ótimo. E Cris, eu lembro de uma vez que eu vi um vídeo seu no Instagram falando que você, não sei se foi no Instagram, mas enfim, que você não entendia o pessoal comendo pão com coisa seca. Até hoje eu não entendo, gente, porque passa uma maionese, põe um molhinho, tomatinho, né? A coisa do pão, eu fico impressionada como pão com tudo, né? Macarrão com pão, Sério? arroz com pão. Batata com pão. Sabe, como o pão tá ali para acompanhar a comida, não importa o que você está comendo, mesmo que seja um macarrão, né? Que já é carboidrato contundente e tal. Aí você acompanha com pão. Por quê? Porque sim. Quando eu como bocata de calamares, eu coloco bastante limão e maionese, porque realmente já o pão que já é mais durinho, seco e a calamares não ia descer, não, ia ficar preso aqui no peito. Parece que a cervejinha também ajuda. Uma cervejinha. É uma coisa que eu reivindico, sempre reivindiquei. Aqui em casa tem alguma coisa, tem uma mostarda, alguma coisa, uma maionese, um tomate para colocar no pão para deixar ele molhadinho, sinceramente. Verdade. Continuo reivindicando. Mas a gente passou rapidamente por um assunto que eu gostaria de voltar, a questão do horário de comer e de jantar. Não me acostumei, assim, me adaptei, porque se você quer almoçar meio-dia, você vai tomar um café da manhã, então, né? Porque não tem. Mas, assim, sempre que eu faço reserva nos restaurantes, a que horas vocês abrem a cozinha? 1h30. Então, por favor, reserva para 1h30. Primeiro horário, eu sou sempre a primeira a chegar. Ainda mais fim de semana, assim, esse é o horário que eu como normalmente no trabalho, né? 1h30 da tarde. É o primeiro horário que deixam a gente comer. Mas, assim, fim de semana, eu vejo, estou voltando de comer, estou fazendo a digestão e eu vejo as mães, os pais vindo do parquinho com a criança, com a barra de pão na mão. Eu falei, gente, essa família não comeu ainda. São as 3 da tarde. Que horas eles vão jantar? E aí, sim, que horas eles vão jantar? Não tem limite, né? Jantar e dormir tarde também, né? São 2 coisas que eu não me acostumei. Ao contrário, eu fiz quase sem querer que meu marido se acostumasse a nossos horários, porque a gente janta às 8 da noite, 8h30, e vai dormir, eu vou dormir às 10, e antes ele dormia meia-noite, 1h30, acho que ele cansou de ficar tanto tempo sozinho, agora ele dorme antes também. Quais são os seus horários, Lê? Eu acostumei com o almoço mesmo, horário de almoço espanhol, entre 2 e 3 horas da tarde. E o jantar vai depender muito da empresa, porque eles que colocam o meu horário de jantar, e aí cada dia é um horário diferente. Varia de 8 até as 10. Só que aí quando eu não trabalho, eu janto a hora que eu quiser. E a hora que eu quiser também varia das 7 até as 10. E o que eu ia comentar... Ai, o que era? Esqueci. Sobre comida? Oi? Sobre comida? Sim, que ia falar, que esse hábito de comida e jantar aqui na Espanha também não é estranho só para nós brasileiros, mas para qualquer europeu, americano que vem para cá, estranha muito, né? Eu trabalho com muitos estrangeiros, europeus em geral, e quando a gente faz alguma visita, se a gente vai visitar a empresa deles, lá no país deles, eles fazem a gente comer na hora deles, né? Meio-dia, a gente está com o café da manhã aqui. Mas se eles vêm, eu sempre fico aflita, porque eu falo, gente, esse povo está morrendo de fome, a gente não para essa reunião, vamos dar de comer para esse povo, entendeu? Porque dá pena, porque é tipo 1h30, ninguém está pensando em comer, 2 horas, vamos comer daqui a pouco. Eu falei, gente, esse povo vai morrer na nossa frente. É verdade, é verdade. Eles estranham, sim. Sim. Eu ainda não me acostumei, faz 17 anos não me acostumei. Depois que começou a pandemia, bom, como eu sou autônoma, né, há 10 anos, então antes dos 10 anos, tudo bem, eu trabalhava para empresas, eu tinha que almoçar no horário da empresa, era às 2 da tarde, eu sempre estava verde de fome, e eu sou aquela pessoa que fica mal-humorada quando eu tô com fome. Não converse comigo quando eu tô com fome, já sabe. E aí, sendo autônoma, eu sempre almoçava meio-dia, 12h30, beleza. Só que como veio a pandemia, o meu companheiro veio almoçar, ele está em casa, então ele almoça em casa. Então eu tive que me adaptar ao horário espanhol,
porque a gente combinou. Bom, eu comecei a fazer faculdade, meu horário mudou bastante, então nós combinamos que durante a semana eu que faço o almoço. Então eu faço o almoço para o horário dele. E às vezes ele precisa sair, eu falo, legal, eu vou almoçar mais cedo, legal. Porque não posso, gente. Eu sou diurna, então eu acordo muito cedo, tomo café cedo, então Sim. não dá. Enfim. Falar nisso, eu vou fazer outro parênteses. Acabei de ver nas suas redes sociais que você já foi andar no parque hoje de manhã? Então, hoje de manhã eu saí 15 para as 8, voltei 15 para as 9. Eu falei, gente, acho que em meia hora eu faço. Não, eu demorei 1 hora, mas tudo bem. Amanhã, o meu objetivo amanhã é andar mais rápido. Sim, porque depois tá calor, não dá para fazer, não tenho vontade de fazer atividade física. Mas quando eu já cheguei cheia de energia, já tomei café antes de ir. Então, eu meu também dia gosto de fazer atividade cedo. de manhã, mas é tipo assim, aqui na Espanha, isso é outra coisa engraçada. Eu falei com uma amiga minha outro dia, que aqui faz muito calor, principalmente, né, Madrid para baixo, Vitória não. Mas o calor daqui, o auge do calor do dia é às 6 da tarde. No Brasil é meio-dia. Então, se acorda no Brasil, no Rio de Janeiro, eu que sou de lá, se acorda às 6 da manhã, você já está suando. Bah, horrível. Aqui não, aqui tá fresquinho, tá gostoso. Então, quando chega no verão, o gostoso dura só até as 10 da manhã, né? Mas agora, na primavera, meio-dia, ainda tá boa a temperatura, né? E vai aumentando, aumentando. E quando é às 6 da tarde, um calor terrível. Isso é diferente do Brasil. Eu me acostumei, eu acho que até melhor, porque você acorda assim fresca, né? E pode aproveitar amanhã, mas é bem diferente. É mesmo, né? Não tinha pensado nisso, é verdade. E por falar outra nisso, coisa... Carla, você falaria que fica bom, que o sol, né, aqui em Madrid, ele fica até 7 horas da tarde ou 7 horas da noite? Porque isso é outra coisa que eu não consigo me acostumar em falar 8 da noite, não, 8 da tarde. 8 da tarde, é estranho mesmo, né? Mas antes disso a gente estranha o fato de ter sol às 8 da tarde. Às 9 da tarde também, 9 da noite, né? Não sei, já seria 9 da noite, mas ainda tem sol. E às 10 também tem sol. E isso é a parte que mais estranha, né? Todos os meu pai, minha prima que vieram me visitar, eles ficam assim, encantados. E estranhados, né? E isso, se você, às 8 da tarde, você pode entender que seja 8 da tarde por causa do sol, mas na nossa cabeça é absurdo, né? Porque 8 sempre foi noite pra gente. E o que eu ia falar antes era exatamente disso. A questão dos horários de comida, de dormir tarde e tal, tem a ver com essa questão do sol, né? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, eu não sei explicar direito, mas o que eu ouvi falar é que nós estamos fora do fuso geográfico, né? A gente deveria estar no fuso de Portugal e Londres, né? Só que a gente está no seguinte fuso, e foi uma decisão, se eu falar besteira, vocês cortam, hein, gente? Foi uma decisão do Franco, porque era um guinho, né, ao regime fascista. Exatamente, nazista, exatamente. Né? E até hoje a gente ficou aqui eu ouço falar, né, que tem gente que quer levar isso para frente, né, fazer uma lei para mudar o fuso, mas entra governo, sai governo, falam disso, param de falar. Realmente talvez não seja tão importante, mas tem consequências, né, para a vida do país, né, para a economia, para tudo, né? Então, talvez mude um dia, mas é em função disso que a gente tem esses horários tão loucos, né? Eu já tinha ouvido falar também, não sabia mais detalhes, né? É isso mesmo. O Franco, ele adaptou o horário ao regime nacional socialista, né? Ao regime nazista, e foi sim para puxar o saco da Alemanha, exatamente, do Hitler. Na verdade, o Hitler meio que ignorou, usou. Bom, enfim, temas políticos. Mas sim, é um problema que a gente tem desde a época do Franco, e eu sou a favor de mudar, sim. Por que não? Por que não? Porque quando a gente fala em almuerzo, se você olhar no dicionário, a palavra almuerzo é aquela comida que você come entre 11 e meio-dia. E os horários foram mudando por temas políticos. E almuerzo também é almoço. Então, etimologicamente, el almuerzo é isso. Por isso que a gente fala que vou almoçar. Aqui na Espanha, tem pessoas que dizem a palavra almuerzo como um tentempié.
né? Isso, eu ia falar isso, que eu já ouvi mais como tentempié, que talvez a Rai diga que não, né, que é a comida do meio-dia, a principal do dia, mas que eu já ouvi falar como um tentempié mesmo. Exato, exato. Tentempié é comer, beliscar alguma coisa antes de almoçar, né? É uma isso, fruta, uma bolacha. A meia-manhã, né, para eles é meia-manhã, porque amanhã só termina às 2 da tarde. E por falar em comida, eu perguntei para minha mãe, para as minhas tias, o que elas tinham estranhado quando elas vieram aqui para a Espanha, e foi unânime não ter acompanhamento com a carne, porque vem só um pedaço, a carne ou frango, o que seja, sem um arroz, sem feijão. E foi mais estranho também para mim quando eu fui para Burgos. Tem um prato lá muito típico chamado olla podrida, que significa panela podre, que seria feijão e um monte de carnes. Então a gente foi comer lá, primeiro veio uma tigela gigante de feijão só para 2 pessoas e só tinha feijão. Aí eu falei, ué, cadê as carnes? Ah, não, as carnes vêm depois que vocês comerem o feijão. Ué, mas que estranho. Não, mas se quiser pode trazer já as carnes. E aí eu fui me empantuchando lá de pão, comendo pão com feijão, pão, pão, pão. Quando chegou a carne, eu não conseguia comer. E isso foi muito estranho. Só veio a carne, porque daí eles já tinham levado a travessa de feijão. E não só lá em Burgos, mas é estranho, eu também ainda acho aqui, quando eu vou na casa dos meus sogros, e só tem a carne. Vocês se acostumaram com isso? Eu me acostumei. Ah, Eu é? acho que sim. De vez em quando eu costumo fazer, bom, eu como com tupper, né, que a gente chama aqui, né, a marmita, eu levo marmita para o trabalho. Então, às vezes, né, como afinal eu posso decidir, às vezes eu boto um arrozinho ali, faço uma coisa com mais salsa, né, molho, e aí eu ponho um arrozinho, porque tá aquela liga, né, gostosa. Mas eu, muitas vezes, se não é tipo com muito molho, eu levo a carne sozinha, o peixe sozinho, ou o frango sozinho, o frango, não sozinho, né, porque dentro daquele molho deve ter verduras, uma batata, sei lá, mas sem esse acompanhamento que a gente está acostumado, né, esse arroz ou esse que a gente está acostumado mais a um prato, né? O prato feito, né? Sei lá, que já tem um pouco de tudo, né? E aqui como eles separam, então É verdade. Eu gosto de comer tudo junto, gosto de comer misturado, gosto de comer tudo separado. Para mim dá na mesma. Dá na mesma, depende do prato. Não preciso necessariamente do arroz como acompanhamento. Às vezes pode ser batata, né? Que é o substituto do nosso arroz. Mas eu sou muito de arroz. Eu sou muito, muito de arroz. Sou muito brasileira nesse aspecto. E você, Lê? Não, para mim tem que ter um acompanhamento, assim, comer uma carne sem nada é muito triste. É igual uma serve uma expressão que eles verdurinha ou tem usam. que ser um carboidrato? O que você gosta? Aham. Eu acho engraçado até uma expressão que eles usam que fala, como que é? É mais triste que um dia sem pan. Ah, Para mim, é mais triste do que uma carne sem acompanhamento. Tá certo. Escuta, uma curiosidade, Carla, você já falou várias vezes do seu trabalho. O que que você faz? Conta pra gente. de formação, eu sou engenheira, mas eu trabalho com projetos. Eu trabalho numa Eu ia te perguntar se você era engenheira, porque você falou Campinas e São José dos Campos. Falei, ela deve ter feito engenharia. Eu fiz. Mas então, eu fiz uma engenharia que depois não tem nada a ver com aquilo que eu fui trabalhar, né? Eu trabalho com projetos desde o começo. Eu fiz engenharia civil na Unicamp e depois, meu primeiro trabalho, quase primeiro, teve um antes, mas assim, 6 meses depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar lá na Embraer, que é a empresa aeronáutica, né, brasileira, e eu vim para cá para trabalhar numa empresa que era parceira da Embraer, né? Fornecedora da Embraer, que é a sede lá em Vitória, mas que também tem outras fábricas em outras partes da Espanha, aqui em Madrid também. Por isso que a gente está aqui agora, e eu e meu marido, a gente trabalha na mesma empresa, porque a gente se conheceu dentro da Embraer, porque ele foi mandado para o Brasil pela empresa dele e morou lá durante 3 anos. Então, a gente se conheceu lá dentro e continuamos na mesma indústria até hoje. Legal. Não é uma empresa francesa, por acaso, não, né? Não, é espanhola. Ah, tá. Ok. É espanhola, 100% espanhola. Ok, muito bem, muito bem.
Gente, só um tópico que eu estava pensando. O que vocês acham que os brasileiros estranhariam vindo aqui? Porque, assim, vocês já estão há mais de 10 anos, eu estou há 4 anos, meio que fui me acostumando aqui, mas como eu trabalho fazendo reservas de hotéis e acabo trabalhando, né, com o mercado brasileiro, europeu, americano, eu sinto uma diferença muito grande nos brasileiros quando eu faço a reserva para eles por conta das perguntas. E aí eu sempre fico imaginando, nossa, se eles vierem para cá ou forem morar em outro lugar, vão ter uma dificuldade. E duas delas, eu acho que são... parece que o pessoal ficou muito dependente de WhatsApp, então eles sempre falam, você pode me mandar essa proposta, essa cotização por WhatsApp? Você pode mandar a confirmação por WhatsApp? É sempre assim. Ou pagar em parcelas. São duas coisas que eu acho que o pessoal teria um pouquinho de se adaptar aqui disso. Aqui o pessoal quase não usa o WhatsApp para assuntos, para temas comerciais, e só paga a prazo se for comprar algo muito grande, um carro ou uma casa, né? Uhum. Mas não você ir numa loja comprar roupa e pagar parcelado. Eu acho que, bom, quando eu morava no Brasil, não existia o WhatsApp. Então, eu não sabia que as pessoas usavam tanto assim o WhatsApp para temas comerciais, mas eu acho que aqui também está mudando isso. Eu tenho feito muito pressuposto. Ai, ó, vou entregar, hein? Tenho feito muito orçamento para a casa nova, né? E muita gente me envia pelo WhatsApp ou aparece na página, no site das pessoas, né? Contato por WhatsApp. Então, talvez esteja mudando. Uhum. Mas pode ser. E a coisa da parcela para compras pequenas é totalmente certo. Aqui não é normal parcelar compras pequenas. Eu me lembro até de uma história, uma anedota, que o meu marido no Brasil, alguma vez, a gente foi de férias, eu acho, a gente já morava aqui. E ele falou, nossa, que barato esse tênis, sei lá, R$29. Não, 29 em grande, mas em pequeno, tá ali, 10 vezes. Uhum. Seja, né? Então, que era assim, tática de marketing também, né? Então, lá tudo é parcelado. E o que eles põem para você ver ali já é a parcela, já é, né? O primeiro preço é com uma parcela, né? Então, essa é a primeira opção. Então, aqui não, aqui realmente não se usa. Já sei, você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu com o meu companheiro. A gente estava no Brasil, a primeira vez que a gente foi para o Brasil juntos, ele foi comprar uma calça. E aí ele entrou numa loja, ele perguntou para a moça, tem uma calça assim, assim, assim? Uma calça jeans. Tem. A menina começou a tirar a calça, tem essa, tem essa, tem essa. Ela tirou umas 10 calças. Ele ficou olhando para mim, falou, tá, não, com 2 tá bom, eu não preciso experimentar mais. Aqui, você vai numa loja, aí você tem calça assim? Sim, tá ali. Não é? Mas o meu marido, ele sempre fala, quando a gente está no Brasil, que os vendedores agobiam ele, né? Assim, que ele, tipo, ai, não precisa não vem me pedir, não quero tua ajuda, sabe? Assim, eu sou autônomo na loja. E é por isso mesmo. Eu quero ajuda. Eu acho que eu acostumei aqui, hein? Eu prefiro ser autônoma, prefiro ser... E logo, quando eu precisar de ajuda, eu vou e peço, entendeu? Mas é verdade, conseguir ajuda quando você precisa também é difícil. Ai, não, adoro ser paparicada na loja. Olha, tem esse aqui, isso aqui combina com a sua pele. Não combina com a sua pele, mas a pessoa vem e fala, isso aqui combina com você. Ai, me engana que eu gosto. Verdade, verdade. Eu não sei se eu já contei para vocês que quando eu vou em loja desses chineses, assim, né, que é tipo R$1,99, então, para quem não tá me vendo, eu tenho cara de japonesa, tá? E o pessoal vem me perguntar como se eu trabalhasse na loja, só porque eu tenho cara de oriental. Vem me perguntar onde fica tal coisa, qual é o preço disso? Eu não trabalho aqui. Você pode fingir que não entendeu também, porque às vezes você pergunta para alguns chineses nas lojas e eles não te entendem, né? Nem todos falam espanhol. Muito boa! Uma coisa que eu acho que estranhariam, na verdade, as pessoas que vieram me visitar, principalmente meu pai, que já tinha mais idade, e a primeira vez que ele saiu do Brasil foi para vir para cá, ele estranhou muito, que eu acho maravilhoso, mas ele estranhou, que é você beber água da torneira. Tanto que ele não queria. Ele falou, não vou beber água da torneira.
Aí eu falei, não tem problema. Enchi a garrafa, botei na geladeira. Falei, bebe da geladeira. Mas, sabe assim, o ato de abrir a torneira e encher o copo, ele achou que era absurdo, não quis. Então... Adorei essa solução. Mas não contei para ele, só falei que também tem água na geladeira, pode beber da geladeira. A água da eu não torneira vou comprar água, não vou também comprar água com a qualidade da água que a gente tem aqui, né? Isso é uma coisa muito boa daqui, não ter que ficar comprando água de garrafa. Bom, no Brasil a gente usa filtro, né? No Brasil eu também não comprava, eu usava filtro, mas nem filtro você precisa, né? E você pode beber na rua, você pode pedir num restaurante, eles estão obrigados, não sei se estão obrigados, mas talvez sim, a te dar água, né? Água. Então, assim, é facilidade total e vamos acabar com o negócio da água. Sim, mas olha, eu tomo água filtrada, mesmo assim eu ponho na brita ou no filtro de barro, porque a água daqui ela é muito dura, ela tem muito cal. Então, a longo prazo, os rins podem reclamar, né? Jura? Sim. Mas dizem que a água de Madrid é a melhor da Espanha, né? Sem discussão, é a melhor, mas que ela mas mesmo assim tem um índice elevado de cal, ela tem. Eu já tomei água, sempre tomo água em todos os lugares que eu vou aqui na Espanha, né? Da torneira. É verdade que em alguns lugares a água tem um sabor horroroso e aí eu compro mesmo. Mas em Madrid e Vitória, que são os 2 lugares onde eu morei, afinal, o sabor é muito bom e a coisa do rim eu não sabia. Ai, meu Deus, uma dica para quem vier para a Espanha e for num restaurante, pede um vaso de água, que daí é de graça, porque se pedir uma botella de água, aí vai ser aquela fechada e vão cobrar. Então, se quiser economizar, um vaso de água. Boa ideia. E não peça um cuerpo de água, né? Não. E nem uma Coca-Cola. E para finalizar, gente, a conversa, vocês, quando vão para o Brasil, acabam levando algum hábito daqui para lá? Eu, por exemplo, fico perdida na hora de cumprimentar as pessoas. Eu sempre vou dar 2 beijinhos e fico no vácuo na hora de dar o segundo. Eu quase beijo a pessoa quando vou dar o segundo. Mas isso é porque você é de São Paulo, Lê. Porque eu sou do Rio. No Rio dá 2 beijos já. E minha família é de Minas. Em Minas a gente dá 3, porque 2 é pouco. Então, mas eu também fico no vácuo. Tenho muitos amigos ainda em São Paulo. Sempre que eu vou para o Brasil, eu passo por São Paulo para vê-los. E também fico no vácuo, porque sempre vou nos 2. Ai, gente, eu morro de dar risada, porque no começo eu esqueço, aí eu vou dar o segundo beijo, aí eu morro de dar risada e falo, vem cá, me dá um abraço. Aí eu dou um abraço na pessoa. Sim. E aqui não é que é só 2 beijinhos, tem que encostar a boca na bochecha. E eu não sabia disso, porque eu sempre dá um beijinho assim pro ar, né? Até eu levar a bronca da avó do Pablo e ela falar, ai, parece que você tá beijando o ar, você tem que encostar a boca na bochecha. Aí nela eu dava beijinho de verdade, mas nas outras pessoas eu continuava fingindo que não sabia, porque me dá aflição. Então, isso é uma coisa que eu não consigo. Eu nunca reparei nessa coisa do beijo na bochecha, de encostar. Vou reparar quando acabar a pandemia, porque hoje em dia a gente não dá nem abraço como para dar beijo, né? Eu mando beijo no ar também. Oi, tudo bem? Né? Não dou beijo assim, não. Eu lembro de uma coisa que eu anotei aqui para falar para vocês, para ver, porque uma coisa que eu lembrei ontem à noite, eu falei, será que acontece com elas? Vamos ver. Quando vocês vão falar com alguém, tipo, né, eu vou dizer para vocês assim, eu saí com meu marido, então a gente foi não sei aonde, ele fala, não, aí vocês costumam falar eu e você ou você e eu? Sim. Eu primeiro. Eu primeiro, né? Uhum. É que no Brasil é indiferente, eu acho que no Brasil é indiferente, mas o costume é falar o eu primeiro. Uhum. Aqui, falar o eu primeiro, e eu já ouvi isso 1000 vezes, eles te falam assim, el burro delante. Para que não se espante. Para que não se espante, mira, não conhecia essa segunda parte. El burro delante para que não se espante. Eu ouço isso muito, mas assim, depois de 16 anos, às vezes eu acerto, ou quando não acerto, eu vejo que eu errei e falo o correto. Você tem que falar, não sei se é gramaticalmente se é uma regra ou só cultural, é uma regra. É cultural, mas é uma regra cultural. Então, na Espanha, é uma regra.
Na Todo Espanha mundo não, fala. em castelhano, não é? Na Espanha, no idioma castelhano, é falta de educação você vir antes. Sempre vem o outro antes. Então eu digo Carla e eu, Letícia e eu, nunca eu e Letícia. Sim. E sempre se fala, não se corta o nome. Nunca se cortaram comigo. Sempre falaram, é burro delante. Ai, meu Deus, é verdade. Fulano e eu. Acho que em português é estranho, né? Colocar outra pessoa primeiro. Letícia e eu fomos. É muito estranho. Eu acho estranho. É costume mesmo você falar primeiro você, né? Total. E só para finalizar, outra coisa que eu perguntei também para as minhas tias, de ter achado estranho alguma coisa aqui na Espanha, elas comentaram do caixa eletrônico que fica na rua, do lado de fora do banco. Sim. Mas isso não é uma coisa só aqui na Espanha, né? Tem nos Estados Unidos, no Canadá. E realmente é estranho fica pro lado da calçada, você tirar o dinheiro ou aparecer lá o seu extrato e alguém passando atrás vendo sua conta. Eu acho que não vê, porque dependendo de onde você está, se você não está ali olhando para a tela, ninguém mais pode ver. Mas a questão de que seja fora é pela segurança, né? Ou lá no Brasil é dentro e trancado pela falta de segurança, eu imagino. Então, mas isso chama atenção mesmo, porque é diferente. Todas as vezes, gente, que eu vou fazer qualquer coisa no caixa eletrônico, eu morro de dar risada por dentro, porque você tá teclando o seu código, a sua senha, e fica... É tipo, todo mundo tá ouvindo que você tá teclando a sua senha. Podia ser um pouquinho mais discreto, não é? Eu também penso, porque eu entendo, ou eu inventei isso, não sei, que cada número tem um som, né? Pode ser, olha lá. Então, se você é um pouquinho esperto, você aprende os sons e você consegue a senha das pessoas. ou se eu tô falando uma coisa que ninguém nunca pensou, corta essa parte do vídeo, não vamos dar ideia. Então, mas quem vai te roubar? É verdade, não tem nada. Quem vai clonar seu cartão? As coisas são por internet agora, gente. É verdade. Vocês têm alguma coisa para finalizar o tema de hoje? Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu ficaria aqui o dia inteiro batendo papo, porque tem um monte de assunto legal para falar. E, Carla, você é 10. Verdade. E Lê, você também. Me convida de novo, gente, que eu venho falar. Também eu tenho muita experiência, muita história. Tá certo, olha, vamos anotar, né? Por que não, né? Quando a gente sair para almoçar, eu e a Lê, e não tiver mais pandemia, a gente marca para fazer um ao vivo lá em casa. Olha, combinado. Muito bom. Cris vai lá para Retafe. Vou para Retafe, sem problemas. É só marcar. Tá pertinho, Cris, tá pertinho. É do ladinho de Madrid. Do ladinho do campo de futebol do Retafe, né? Eu também. Não sei se tá perto a casa? Tá perto, dá para ir andando, 10 minutos. Não, é que Retafe não deve ser tão grande, por isso que eu tô dizendo, do ladinho do quê? Do campo de futebol, não sei. Eu não sei onde fica Retafe, gente, tem que olhar no mapa. Como que não? É uma vergonha, eu já sei. Retafe é a capital do sul de Madrid. Oh, perdão, ali deve ter um sotaque diferente também, não? Deve. Gente, muito obrigada, adorei também o papo. Muito sucesso para vocês. Eu estou sempre assistindo o podcast de vocês e tá maravilhoso. Estou gostando. Que bom. Obrigada. Vamos então para os quadros do dia, Lê? Vamos. Eu trouxe uma polêmica. Carla, continua aí com a gente. A gente vai trazer os quadros. Se você tiver alguma opinião, quiser falar, complementar o que a gente vai falar, fica à vontade, tá? Tá bom, obrigada. A polêmica que eu trouxe é que nem todo espanhol é gato. E eu não tô me referindo aqui ao gato bonito, como a gente costuma dizer no Brasil, né? Ai, que gatinho! Mas tem muitos gatos, não tem? Tem, mas melhor nem tocar nesse assunto. Bom. Então explica pra gente, como assim que nem todo espanhol é gato? Nem todo espanhol é gato? Sim, os gatos são, na verdade, os madrilenhos, especificamente, né? E mais especificamente ainda, são aqueles madrilenhos que têm os pais, os avós e os bisavós nascidos em Madrid. Não adianta, se for cortado por algum avô que nasceu em outro lugar, algum bisavô, né, que não seja de Madrid, já cortou a linhagem, eles já não consideram gato. E isso vem de uma história de um espanhol, lá no ano de 850, mais ou menos,
que pulou a muralha com uma faca, né? Ele enfincou na muralha e foi subindo rápido até clavar uma bandeira era a bandeira da Espanha? Ou era a bandeira cristã? No topo dessa muralha. E aí o rei Alfonso VI, quando viu essa pessoa subindo rapidinho, ele falou, nossa, parece um gato. E depois todo mundo que descendeu dele teve o sobrenome Gato, mas também começaram a considerar todo mundo que nascia em Madrid era um gato. Eu, fazendo a pesquisa sobre isso, também descobri que os madrilenhos têm essa fama de gato, não só por essa origem histórica, por essa denominação histórica, mas também porque são pessoas muito noturnas, né? Que gostam de ficar aí na rua até muito tarde, 2 horas da manhã, tá cheio de gente. É um fato. E era uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu acho estranho ainda, ver crianças nos restaurantes, na rua, assim, não de madrugada, tal, mas meia-noite, 1 hora da manhã eu vejo crianças na rua, eu acho muito estranho ainda. E é isso, gatos são os madrilenhos por essa vida noturna e por esse contexto histórico. Que legal. Seu marido é gato? Olha, ele vai escutar depois, ele vai vir me corrigir, mas ele diz que mas o pai dele nasceu na Suíça, então cortou aí um pouco a linhagem. Meu marido também cortou, porque a mãe dele é gato, mas o pai é de Sevilha. Então, ele não deve ser, né? Entendo que não. Não é puro gato. Não me corrigiu, então acho que não. Não é gato. Acho que até a 3ª geração tem que ser todo mundo de Madrid. Muito bem, muito bem. E Lê, qual que é a dica do dia? Conta pra gente. Eu trouxe 2 palavras muito parecidas que não tem nada a ver no significado, que é o pressuposto e o por suposto. Pressuposto é tudo junto e significa orçamento. Então, qual é o seu pressuposto, Cris, para comprar uma casa, né? Qual é o seu pressuposto para comprar a casa? E aí você vai me falar que é, sei lá, 200 mil euros, 1 milhão de euros. Esse é como se fosse, né, o quanto você tem, o quanto você está disposta a gastar para uma determinada coisa. Tá nessa né? faixa, entre 200 mil e 1 milhão, tá nessa faixa aí. E, inclusive, que eu ia comentar aqui também, relacionado ao meu trabalho, é um tema que eu vejo muita dificuldade nos brasileiros, porque quando eu pergunto qual é o seu orçamento para fazer a reserva? Eu recebo de todas as respostas, desde a reserva é para minha mãe, é para o meu aniversário. Nossa, assim, ninguém nunca me fala um valor. E eu tenho que ser muito específica e falar assim, quanto você quer gastar? 200 reais? Porque se eu falar a palavra orçamento, eu não sei porque as pessoas não têm essa dificuldade. Enquanto se é para americano ou espanhol mesmo, eu falo what's your budget ou qual é o teu pressuposto, já tem uma resposta mais específica. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar com os brasileiros, de saber qual vai como pegar a resposta deles. Gente, que interessante, é um tema cultural, Lê, não sabia disso. Pois Sim, é uma dificuldade eu já tentei de tudo, de falar qual é a faixa de preço, quanto você quer pagar, e eu não sei se é uma dificuldade de falar, eu quero pagar tanto, e para não demonstrar, sei lá, que não tem dinheiro, alguma coisa assim, não é. Eu só quero ajudar de realmente fechar a reserva e ver o quanto que eu posso fazer, né? Dizem que tema tabu, né? Dinheiro no mundo inteiro, talvez, mas no Brasil mais que em outros lugares. E é isso que você falou, né? Não vou falar para essa pessoa que eu só quero gastar 50 euros por noite, mas essa pessoa é quem está buscando lugares para você ficar, né? Então, se ela não souber, como é que ela vai te ajudar? Então, sei lá. Estranho. E a outra palavra era o por suposto, né, Lê? Sim, o por suposto, que é separado, né? Por suposto significa com certeza. E é muito comum. Inclusive, eu queria te perguntar, Cris, você acha que, dependendo do sentido, você acha que pode dar uma conotação negativa de alguma pessoa perguntar
alguma coisa e você fala, por suposto, pode parecer que você está falando, é óbvio ou não? Sim, eu acho que sim, e vai depender da entonação que a pessoa está usando. É a mesma coisa que dizer claro, né? Se usa muito, claro, por suposto. Uma coisa é você dizer assim, sei lá, Lê, vamos almoçar hoje? Claro. Do que dizer, claro. Olha a diferença. A entonação é tudo nessa vida, né? E o por suposto também, com certeza. Por supuesto. Por supuesto que sim. Por supuesto que sim, tá bom. Muito bem, muito bem. Agora mais simpático. É isso aí, é isso aí. Vamos para o intraduzível? O que você trouxe de intraduzível, Cris? Pois é, eu trouxe uma expressão que é por via das dúvidas. Como a gente diz por via das dúvidas em espanhol? A gente pode pensar que é olha inventando, por via de las dudas ou por caminho de las dudas. Não, gente, isso é portunhol, tá? Por via das dúvidas, eu peguei duas expressões, e se vocês conhecerem outras, por favor, me digam. Olha, por si acaso, e outra é por si las moscas. Por si las moscas é bem coloquial. Eu também falaria para um chefe, por exemplo, e por si acaso é o clássico. Vocês conhecem alguma outra? Não, eu pensei no por si acaso também, então acho que é a melhor mesmo, a mais usada pelo menos. Uhum. Não sei, por exemplo, eu não tenho água, acabou, né? Vou a coger um pouco de água por si las moscas, não tenho água aqui, necessito beberla. Também se usa. Então é isso. Aprendi. Aprendi uma expressão, eu não conhecia essa das moscas. Por si las moscas, tá? Então, se você que está ouvindo, vendo a gente aqui no podcast, sabe de alguma outra expressão que signifique por via das dúvidas, escreve pra gente, deixa nos comentários, que a gente quer saber a sua opinião e quer saber também, a gente quer aprender também, né? Sim. Nosso Instagram é podespanha, POD, Espanha em português mesmo, com NH mesmo. Segue a gente, deixa comentário nos nossos vídeos. E a gente também tá no Spotify, quem só quer escutar o áudio, indo pro trabalho, fazendo as atividades domésticas, passando a fregona. Uhum. E também é Pod Espanha. E também, se você está vendo no YouTube, não esqueça de curtir e compartilhar essa publicação para a gente aumentar o número de seguidores, para você apoiar o nosso projeto também e para a gente crescer junto, né? Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais interessante vai ficar o nosso projeto, né, Lê? É verdade. Muito bem. Então, vamos terminando por aqui? Sim, Carla, muito obrigada pela sua participação. Gostei muito da nossa conversa. Espero um dia nós três que a gente possa ir para um bar ou até mesmo para casa de alguma de nós para ficar conversando o dia inteiro sobre tudo, não só sobre as diferenças, né, do Brasil e Espanha, mas sobre a vida mesmo. Com certeza, gente. Adorei a conversa e sim, vamos combinar naquele bar lá do lado da cabeça de camarão, da cerveja gostosa. Tá certo. A gente combina. A cerveja gostosa era a mesma do camarão, ou não? Não, tava do lado. Cerveja gostosa sim, cabeça de camarão não. Exato. Arganzuela se chama. Arganzuela. Anotado. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Gente, obrigada para você que está aí do outro lado. Até mais. Tchau, tchau. Até um mais. besito. Tchau. Tchau.